Olá, então vamos falar um pouquinho sobre planilha de cálculo, vamos ter uma ideia bem básica aí do que a gente vai tratar um pouquinho. Então, o que são planilhas de cálculo, né? Então, planilhas de cálculos digitais, né, são softwares capazes de realizar cálculos matemáticos e organização de dados. Existem outras funcionalidades, como, por exemplo, geração de gráficos, automatização de processos e compartilhamento de dados, né? Existem aí diversos tipos aí de planilhas disponibilizadas, mas no final das contas, vamos dizer assim, né, a maioria delas tem o mesmo padrão, né? Por exemplo, aqui o LibreOffice Calc, o MS Excel, Microsoft Excel, ou as planilhas aí do Google, enfim, basicamente elas utilizam a mesma ideia, os mesmos princípios, né? Então, vou pôr um pouquinho aí, um exemplo prático aí. A ideia é utilizar o LibreOffice Calc, né? Por quê? Porque a planilha disponibilizada, né, no IFSC internamente. Tá? É uma planilha aberta, né, um software aberto, qualquer um pode baixar na internet, é gratuito, enfim. Tá? Mas brincando um pouco com esse carinha aqui, você já tem, né, para migrar para um Excel ou para o Google Docs não é muito difícil, né? É importante entender o básico, né? Vou passar aqui para vocês um pouco, né, das funções básicas, o que vocês devem, no mínimo entender, né? Só para a gente começar a trabalhar um pouco com planilha e também durante, né, o curso aí a gente vai utilizar bastante planilhas para realizar os nossos memoriais de cálculos, né? Vai ser todas elas baseado em planilha digital. Por quê? Porque no mundo, né, no mercado atual aí, dificilmente você vai fazer um cálculo aí, né, no braço, usando calculadora. Hoje em dia tem diversos softwares, vários tipos de equipamentos, tablets, enfim, smartphones, que você pode utilizar a planilha de cálculo para automatizar. O importante, obviamente, é que você saiba né, a teoria por trás da máquina. A máquina só vai ser um processador rápido, né, mas ele vai processar aquilo que você for passar para ele. Então é importante, obviamente, que você saiba, né, o que você está colocando para a máquina processar. Tá? Então vamos fazer só um exemplo simples, prático aí, né, do utilizando o LibreOffice Calc, né? Então aqui está na tela de vocês aqui, o LibreOffice Calc. Tá? Então basicamente o que é a planilha de cálculo, né? Então basicamente a maioria delas vão ter o quê? Uma área de trabalho aqui, né? Dividida aí com grades, né? Por linhas e colunas, né? Se vocês observarem aqui, cada coluna tem uma identificação, né? Coluna A, coluna B, coluna C, etc. Tá? E também cada linha aí também é identificada por um número. Tá? Cada quadradinho, cada retângulo desse cara aqui é chamado de célula. Né? Se você clicar com o mouse padrão aí, em uma dessas células, o que vocês vão perceber? Que cada célula dessa tem um nome específico, um endereço específico. Né? Que a gente observa aqui nesse campo aqui. Por exemplo, cliquei nessa célula, está na coluna F, linha 10. Né? Se eu olhar nesse cantinho aqui, é a minha coluna, é o nome dela, né? F10, coluna F, linha 10. Se eu clicar em qualquer outra célula, vai mudando de acordo. Aqui estou na coluna B, linha 3. Né? Posso também brincar de trocar o nome dessas células. Por exemplo, eu quero que a B3 não se chame mais B3. Eu quero que ela seja chamada de minha célula. Né? Então, dou um Enter. Opa, é que não posso colocar separado aqui. Então, vou pôr outro nome aqui. Vou pôr André. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, as outras células continuam a mesma coisa. Mas se eu for lá na B3, ela vai ser chamada agora célula André. Né? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode brincar com as larguras, formatar as linhas, né, a largura das linhas, das colunas. Podemos fazer diversas coisas, com a área de trabalho aqui. Podemos visualizar as linhas de grades, por exemplo. Podemos tirar as linhas de grade para deixar um espaço mais limpo. Tá? Enfim, então aqui é o desktop, vamos dizer assim, a área de trabalho aí da planilha. Vocês podem brincar, podem formatar ela de qualquer forma. Para quem nunca utilizou uma planilha, até sugiro para brincar, não vai se estragar, tá? Brinquem, tentem, testem, tá? O que mais que a gente pode fazer? Com a planilha de cálculo, obviamente, a gente pode fazer cálculo. Puxa vida, mas como é que faz? Simples, tá, pessoal? Qualquer célula dessa aqui, esse software, no final das contas, é uma grande calculadora, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer algumas coisas interessantes. Vamos excluir essa linha aqui, botão direito,
excluir essa linha porque ela ficou fora do padrão, vamos dizer assim, né? Se eu quiser inserir coluna, botando linhas, por exemplo, inserir linhas acima, linhas abaixo, excluir linhas, mesma coisa eu posso fazer por colunas aqui. Botão direito, inserir coluna antes, coluna após, tá? De novo, né? Esse aqui é o LibreOffice. Excel, Google também tem essas particularidades, pode ser um pouquinho diferente, né? Mas é como dirigir carro, tá? O pedal do acelerador vai estar na posição, o freio vai estar em outro, o volante é de uma cor, de outra, enfim. Mas no final das contas eles sempre vão ser bem parecidos, tá? Então vamos ao que interessa, né? Fazer conta, vamos fazer cálculo aqui. Então como é que eu faço? Primeiramente, antes de mais nada, vamos verificar um pequeno detalhe. Se eu pegar uma célula qualquer e escrever um texto, né? Escrever qualquer coisa aqui, dá um Enter. Né? Tá escrito aqui, o que vocês perceberam? Que o alinhamento, quando eu escrevi um texto, né, letras, né, ficou para a esquerda. Agora, se eu escrever números, vamos colocar qualquer número aqui. Opa, deixa eu pôr um número menor para vocês ficar mais fácil visualizar. Né? Então, se vocês perceberem, quando eu digitei apenas letras, ficou para a esquerda, alinhado para a esquerda. Quando eu digitei números, ele já ficou para a direita. A maioria das planilhas já vem padronizada assim. Se ele percebe que é um número, né, ela já faz uma dica visual, para ver o que o software já reconheceu. Ele sabe que com esse número eu posso fazer contas matemáticas, com esse dado que está nessa célula. Com esse carinha aqui já não, ele sabe que é um texto. Tá? Que mais? Números, né? Podemos brincar com números, podemos colocar casas decimais, por exemplo. Aqui tem teclas de atalhos, mas, por exemplo, adicionar casas decimal, diminuir casas decimais, ou também eu posso formatar aqui, formatar células, botão direito, clicar com, e brincar aqui com o tipo de número. Eu quero que naquela célula seja identificado como número, eu posso selecionar como data, hora, enfim. Tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu quero fazer uma conta. Né? Eu vou colocar aqui na célula B, vou colocar aqui 10. Eu vou colocar aqui na célula C5, eu vou colocar o valor, sei lá, 34. E vou pôr uma célula aqui perdida aqui, D9, e vou pôr outro valor. E agora eu quero saber qual que é a soma desses caras aqui. Né? Eu estou falando bagunçado de propósito, tá, pessoal? Eu quero saber quanto que é o valor de 10 mais 34 mais 56. E eu quero que o resultado fique aqui nessa célula. Então eu clico nessa célula, eu vou colocar o quê? Vou apertar, pressionar a tecla do igual. E vou selecionar, eu quero essa linha, eu quero que a B5 mais a C5 mais a 56. E dou um Enter. Então o que aconteceu? Na célula F12 aqui, está a resposta aqui do que? Da soma de 10 mais 34 mais 56. Coincidentemente deu 100. Tá? Então aqui o que a planilha está me mostrando? Ela está me mostrando o resultado daquela conta que a gente colocou aqui, que não está visível para a gente, mas se nós olharmos aqui nessa barra, é o que está sendo feito nessa célula. Essa célula F12 está fazendo a conta de B5 mais C5 mais D9. Tá? Então, se eu clicar duas vezes, ele mostra aqui o que está sendo feito nessa célula, de onde está vindo esse valor. O que é legal também das planilhas de cálculo? Automatização, pessoal, né? eu digitei o número errado, aqui não era 10, puxa vida, vou ter que mudar toda a minha conta? Não, eu vou lá, altero o dado, em vez de ser 10, era 20, então Enter. O que aconteceu aqui na minha célula? Ela atualizou automaticamente, né? Então, uma das grandes vantagens da planilha de cálculo é isso. Se você tem um dado, por exemplo, que você for errar alguma coisa, e você vai lá e conserta, a ideia é que tudo que vier ser dependente daquele dado específico, se corrija automaticamente. Tá? Então, isso é a automatização do processo. É isso que a gente vai fazer, principalmente nas nossas planilhas memorial. Imagine você como um técnico, tá fazendo um memorial lá para calcular a demanda de uma casa. Beleza, você fez a primeira vez, ok. Aí você foi contratado para fazer a segunda casa. Puxa vida, vou ter que começar do zero. Não, você vai reaproveitar o material que você já criou. Principalmente se você utilizar uma planilha digital. Para uma nova casa. Puxa, a primeira casa tinha 3 cômodos. A segunda casa tem 4 cômodos. E agora? Então você consegue automatizar e com isso você vai ganhar tempo. Tá? Então a ideia da gente usar a planilha no curso é justamente isso. Para agilizar e
né, ser mais eficiente no cálculo de vocês e também do meu lado, na hora da correção. Justamente, né, o que, que eu vou corrigir quando vocês mandarem o memorial? Então a conta é, né, a soma aqui de 10 mais 34 mais 25, né? Eu vou lá, eu quero agora que seja a multiplicação desses caras aqui. Então, esse cara aqui vai ser igual a isso, vezes, né? O vezes é o símbolo, é o asterisco, vezes essa sala. Então, eu dou Enter. Então, a multiplicação desses três valores aqui dá 18.360. Beleza. Vamos supor que esse aqui é o que eu pedi para vocês entregar no memorial. Eu vou olhar o 18.360? Talvez, como referência. Mas, na verdade, eu vou clicar na célula de vocês e vou ver o que, que vocês fizeram a conta aqui. Ou seja, vai ser mais fácil para mim rastrear, né, o que, que vocês fizeram, qual tipo de cálculo, qual tipo de raciocínio vocês tiveram. Tá certo? Então, durante os memoriais, a gente vai usar a planilha de cálculo justamente para isso. Vocês vão calcular, puxa, fiz um cálculo errado, vou lá e só arrumo a minha continha, a minha fórmula específica e, teoricamente, todo o memorial vai ser corrigido. Tá, pessoal? De novo, a gente vai entregar os memoriais em etapas, né? Só que uma etapa é dependente da outra. Então, se você cometeu um erro no primeiro e na primeira etapa e não corrigiu, esse erro vai propagar, tá? Mas daí você percebeu o erro e corrigiu, e se você automatizou a sua planilha do jeito que deve ser feito, né, esse erro vai ser corrigido automaticamente, tá? Então, essa é a ideia da gente usar a planilha. Algumas coisinhas mais legais, o que, que a gente pode fazer também? Pode brincar, né? As planilhas podem ser usadas em processos, por exemplo, além de fazer continhas, pode ser para organizar dados, né? Então, por exemplo, se eu tenho vários dados aqui, vou pôr uns números loucos aqui, né? Por exemplo, eu quero saber quem é o menor, vamos supor que isso aqui seja, sei lá, gorjetas, né? O valor de gorjetas. Alguém ganhou aqui a gorjeta no mês. Eu quero saber quem ganhou mais. Vamos pôr aqui, deixa eu ver, o José, o Pedro, o Matias e, sei lá, o João. Né? Puxa vida, né? Agora imagine uma lista de 500 pessoas. Ok, 4 pessoas eu conseguiria ver de olho, mas se tivesse 500 garçons num restaurante, pô, eu quero ver quem é que está fazendo mais dinheiro, quem é que está atendendo melhor meus clientes. Imagina, então eu quero saber quem está ganhando mais gorjeta aqui. Eu posso pegar, vamos ordenar na forma decrescente, por exemplo, né? Quem está ganhando mais, mais dinheiro, ou seja, que está atendendo melhor o cliente, né? Então, o que, que ele está me perguntando aqui? Eu cliquei nessa teclinha aqui para organizar na forma decrescente, de Z para A, por exemplo. E aqui ele está perguntando, opa, existem dados do lado dessas fórmulas. Ele quer perguntar se quer estender a seleção ou só quer organizar esses dados. Na verdade, eu quero saber, né, se eu só organizar essa coluna, eu vou perder minha referência aqui. Não vou saber quem ganhou quanto, né? Então, obviamente, eu quero que, além de colocar na forma decrescente aqui minhas gorjetas, eu quero saber, né, a respectiva pessoa. Então, vamos estender a seleção. O que, que significou aqui? Olha só, o José ganhou, vamos lá, supondo que seja em dólares isso aqui, né? 4.545 dólares em um mês. Matias já ganhou 676 dólares, João 323, Pedro 56. E aí eu, como um gerente de restaurante, posso fazer minhas análises. Mas o José já trabalha há 10 anos aqui, é bastante experiente. O Pedro começou essa semana aí, né? Mas, né? Agora Matias e João também, né? Parece que estão, evoluindo aí na ideia de como atender o cliente, né? Então são pequenas análises que com o tempo aí vocês conseguem criar, né? Com planilhas de cálculo, pessoal, dá para fazer coisas, né, incríveis. Né? É só você ter um pouco de paciência e uma boa lógica, vamos dizer, às vezes, de programação. Dá para fazer programação? Também dá, mas não é a ideia do curso aqui da disciplina. O que mais que a gente pode brincar? A gente pode fazer alguns dados, né? Imagine uma sei lá, uma lista de dados, né, muito grandes, assim, a lista de alunos, por exemplo, né, eu tenho meu aluno A, meu aluno B, outras coisas legais, né, eu posso clicar aqui, ó, nesses quadradinhos e puxar, né, aqui eu não consegui exemplificar, mas enfim, vamos colocar uma coisa mais fácil aqui, né, se eu pusesse 1, eu poderia puxar esse carinha aqui, ó, e ele automaticamente incrementando, né, daí é o aluno A. Vamos ver aqui se eu consigo. Opa. Ele não está incrementando, não está reconhecendo o texto, mas enfim, depois a gente verifica isso.
E que mais? Eu não queria que aumentasse o número, eu poderia só puxar esse cara aqui e apertar o Ctrl, né? E continua a mesma coisa. Cada planilha tem a sua maneira, um pode ser Shift, Ctrl, isso aí é de caso a caso, mas com o tempo vocês vão pegando. Uma coisa legal também seria a formatação, né? Eu tenho um plano de fundo, eu quero ficar amarelo, eu quero que a letra fique vermelha, né? Eu quero que ela fique em negrito, em itálico, sublinhado, enfim, isso aqui como um editor de texto, né? Qualquer. Tá? Mas agora eu quero, por exemplo, que se um número, vamos dizer assim, um aluno, né? Um aluno para passar precisa no mínimo 6. Vamos pensar numa lista de alunos aí. Vamos pôr de novo aqui nossos nomes. João, José, Pedro e Tiago. Né? Vamos ver quem passou e quem não passou. Vamos ver. O João ficou com 4, o José ficou com 7, o Pedro ficou com 3 e o Tiago tirou 9. Ficaram com as médias aí, né? Então, essas aqui são as notas dos meus alunos. Né? Por exemplo, agora eu quero saber quem passou. Né? Ou eu quero saber quem ficou com nota, né, menor. Eu poderia fazer aquela ideia do decrescente. Mas agora eu quero que a planilha me indique visualmente né, qual aluno passou e qual aluno reprovou. Né? Então, para passar, tem que ter no mínimo nota 6. Se ficar acima de 6, fica verde. Vamos dizer assim, a célula vai ficar verde. Se ficar abaixo de 6, fica vermelho. Então, eu posso criar uma condição, formatação condicional. Né? A maioria das planilhas contém isso aí. Então, vamos por aqui. Eu posso clicar aqui no Calc, tá? Mas, de novo, o Excel tem uma forma, o Google tem outra, mas a ideia é a mesma. Condicional. Então, eu vou colocar uma condição nessa célula aqui de formatação, uma formatação condicional. Então, ó, o valor da célula é igual a... Eu posso clicar aqui e ver todas as possibilidades que eu posso inserir. Eu quero saber, então, se for maior ou igual a 6, vamos procurar maior ou igual a 6. Né? Eu quero aí que o estilo aí, né, a formatação, o plano de fundo dele, né, se ficou maior que 6, eu quero que fique maior ou igual a 6, eu quero que o fundo fique verde. Ok, beleza. Eu quero criar uma outra condição se o valor for menor que 6. Menor que 6. E eu quero que ele fique... Tá travando aqui meu computador, pessoal. Mas vamos lá, eu quero que ele fique com o plano de fundo vermelho. Vamos lá. Ok. Então, o João já ficou vermelho. Por quê? Porque a nota dele ficou menor que 6. Né? Então, o José e o Pedro Thiago não mudou nada. Por quê? Porque eu coloquei a formatação apenas nessa célula, que eu quero que as outras células também tenham a mesma ideia. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar o pincelzinho aqui, ó, clonar, deixa eu iniciar, fazer de novo. Eu pego a célula que seja a referência, né, que quero que as outras fiquem iguais a ela, clico no botão do pincelzinho e passo nelas. Opa, olha aí, ó, o que aconteceu. Então, João aqui, Pedro, eu sei que estão reprovados. José e Thiago passaram. Visualmente, né, se eu tivesse uma lista de, sei lá, 50 alunos, só olhando pela cor, eu já identificaria se a turma está indo bem ou mal. Aqui, 50%. Mas, opa, foi um erro de digitação. O João tirou 6. Ele fez uma recuperação e tirou 6. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. A minha célula já automaticamente atualiza. O Pedro pediu também uma prova de recuperação e também conseguiu e ficou com 8. Né? E aí todo mundo ficou verdinho. Então, pessoal, aqui é a formatação condicional. Né? Se você quiser fazer uma facilidade de visualização de dados, por exemplo, isso aqui é uma coisa interessante. Tá, pessoal? Então, a ideia aqui dessa aula é só para dar uma visão geral de planilha de cálculo. Né? Existem aí diversos vídeos aí na internet, podem, né, te dar o próprio site dos criadores, vamos dizer assim, dos fabricantes dos softwares, hein? Também tem aí os manuais, os tutoriais, os fóruns de dúvidas. Ou o próprio help, né? A própria ajuda aqui do software aí está disponível, tá? Existe uma infinidade de outras funções. Uma legal aqui, né? Quais funções que eu tenho disponível? Se eu clicar aqui, assistente de funções, ele vai me disponibilizar todas
as funções matemáticas aqui, né, que a planilha pode fazer, né? Então, tem praticamente todas, tá? E aí ela te diz como usar. Por exemplo, eu quero saber, lá, fazer o fatorial aqui de algum número. Então, eu clico 2 vezes, daí ele vai me dizer qual que é o fatorial aí de um número, né? Daí eu poderia clicar na célula, né? Ok. Né? Então, fatorial não tem nenhum dado, né? Fatorial de 0 dá 1. Se eu clicar lá B5 aqui, se eu puser fatorial de 3, é 3 vezes 2 vezes 1. Opa! Fatorial duplo, acho que tem é uma coisa diferente. Mas a ideia é o que, pessoal? É entender aqui quais são as funções e aquela aqui, né, que melhor atua para vocês. Posso fazer função para formatar dados, posso fazer formatação para datas, por exemplo. Eu quero saber que dia é hoje. Isso é igual a hoje. Ó. Ele já dá a dica aqui de algumas fórmulas que você clicou com H, ou já apareceu a fórmula hoje. Né? Se eu clicar aqui e dar um Enter, olha, esse vídeo aqui está sendo gravado dia 19 de 10 de 2020. Tá? Então, beleza. Eu preciso lá de uma planilha que me determine a data do dia. Então tá lá. Qual o problema de eu fazer isso aí, esse tipo de pensamento? É que se eu abrir essa planilha amanhã, que número vai estar aqui? Vai estar dia 20 de 10 de 2020. Tá? Então, pessoal, essa aulinha aqui é só para dar uma visão geral. Tá? Então, como vocês são alunos aplicados, eu vou propor para vocês, né, um pequeno desafio. Tá? Então, gostaria que vocês construíssem, né, uma planilha que calcule automaticamente a hipotenusa e esse ângulo alfa de um triângulo retângulo. Né? Se lembram o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele carinha que tem, né, um dos ângulos aqui de 90 graus. Né? Se lembram lá da fórmula de hipotenusa? Se não se lembram, dá uma pesquisada. Se lembram lá de como calcular um ângulo aqui dentro? Se não se lembram, dá uma pesquisada. Então, o que eu quero que vocês façam? Né? É isso aqui, ó. Se eu colocar, vou deletar esse cara aqui, deletar esse cara aqui. Eu quero que em 2 células vocês, né, digitem os valores, obviamente valores numéricos, e ele calcule automaticamente o valor da hipotenusa e desse ângulo interno. Então vamos pôr aqui um triângulo que tem um cateto de 3 unidades e de um outro cateto de 4 unidades. Né? A hipotenusa está calculada aqui. Né? Deu 5, né? Como que eu calculo hipotenusa? Vou dar uma chance para vocês, né? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então tem os catetos aqui e eu consigo encontrar a hipotenusa. Como é que eu encontro o valor do ângulo aqui? Eu posso encontrar pelo seno, pelo cosseno, pela tangente, enfim. Então, o que vai ter aqui dentro? Vai ter uma... Opa, eu dei uma dica para vocês. Aqui dentro vai ter uma continha, né? Uma conta que vai utilizar desses dois fatores aqui para determinar a hipotenusa. E esse cara aqui também, eu posso usar tangente usando esses dois valores, posso fazer cosseno utilizando essa conta, enfim. Tá? Então esse é o desafio, eu quero que vocês façam isso aqui e me envie via siga. Né? Não quero PDF, obviamente, eu quero brincar com os valores e verificar qual foi a lógica de programação de vocês. Tá certo? Então fica aí o desafio e até a próxima aula.